Nessa nossa segunda aula sobre o xilema, nós vamos falar especificamente sobre a anatomia do xilema. Lembrando que vai ser uma abordagem não tão profunda quanto vocês fizeram quando vocês cursaram a disciplina de anatomia vegetal ou introdução à anatomia vegetal, mas uma visão mais geral sobre o processo para que a gente possa estar no mesmo denominador e falando a mesma linguagem e entendendo algumas particularidades que são importantes para compreender o mecanismo de ascensão de água nas plantas através do xilema. E nós já mostramos para vocês esse slide e relembramos agora que o xilema é um tecido complexo, em que existem vários tipos celulares, como os elementos de vaso, como os traqueídeos, como as fibras e como as células parenquimáticas. E considerando as estruturas responsáveis pelo transporte da seiva xilemática, que é composto por água, nutrientes minerais e moléculas orgânicas, os dois principais tipos celulares envolvidos nesse processo são os elementos de vaso e os traqueídeos, que são conhecidos como os elementos traqueais. São eles que fazem o transporte da seiva xilemática. E agora nós vamos entender um pouco mais sobre esses dois elementos. Primeiro nós vamos falar sobre os traqueídeos. A principal função dos traqueídeos é o transporte de água e tudo que está dissolvido naquela água, ou seja, responsável pelo transporte da seiva xilemática. E ele se encontra tanto presente em gimnospermas quanto em angiospermas. Está amplamente distribuído entre as classes de plantas vascularizadas. Então depende do tipo de planta. Ah, mas a planta X tem qual? Não sei te dizer. Se você precisar dessa informação, você tem que buscar estudos anatômicos sobre aquela espécie específica, que é variável de espécie para espécie. O que importa é a gente compreender a estrutura como um todo e a sua funcionalidade. E quando nós pensamos na sua estrutura visual, nós vemos algo mais ou menos assim. Parece uma agulha cheia de buraquinhos dispersos ao longo do seu corpo. Às vezes em maior quantidade, às vezes em menor quantidade. Na verdade, se a gente pensar direitinho, parece o tentáculo de um polvo. Mas aqui nós estamos falando de traqueídeo. E lembrando que o traqueídeo é um tecido morto e que tem lignificação de sua parede secundária. Algumas características. Vocês não precisam decorar isso aqui não. Mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, elas são mais alongadas e elas são mais finas. São mais alongadas, qual o tamanho disso aqui, qual que é o diâmetro disso aqui, não precisa se preocupar com esse detalhe, que vocês têm acesso a essas informações aqui nos slides. Mas quando eu digo que ela é mais alongada, eu estou dizendo que ela é mais alongada porque eu tenho uma outra referência. Então, na verdade, ela é mais alongada do que o outro tipo de célula responsável pelo transporte no xilema, que nós vamos ver daqui a pouco. Ela apresenta essas pontuações areoladas. Esses buraquinhos, parece um tentáculo aqui, são o que nós chamamos de pontuações areoladas. Nós vamos ver mais detalhes daqui a pouquinho. Além disso, ela tem as suas extremidades afiladas e fechadas. Ela não é um canudinho que está aberto pelas extremidades. Ela tem as extremidades finas e elas são tampadas. Basicamente, essas são as características mais importantes desse tipo de célula que compõe o xilema e que é responsável pelo transporte de água e tudo que é dissolvido nessa água. É responsável pelo transporte da seiva xilemática. Um segundo tipo são os elementos de vaso. E o que são os elementos de vaso? Assim como os traqueídeos, eles são responsáveis pelo transporte de água nas plantas. A água e tudo que está dissolvido na água é responsável pelo transporte da seiva xilemática. E ele está presente principalmente nas angiospermas. Enquanto os traqueídeos estavam presentes tanto nas gimnospermas quanto nas angiospermas, os elementos de vaso são característicos das angiospermas. E aqui está uma representação. Vocês podem ver que ele é completamente diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura colocando um lado a lado com o outro, para vocês observarem essa diferença. E o que eu quero chamar a atenção é que eles são mais curtos e mais largos do que os traqueídeos. Eles também têm essas pontuações areoladas presentes nela. Mas uma grande diferença, que além de ser mais curto e mais largo, é que as suas extremidades são abertas. Enquanto a outra parece uma agulha e as extremidades são fechadas. E esses espaços que são formados nas extremidades são chamados de placas perfuradas, que estão presentes tanto na extremidade de baixo quanto na extremidade de cima. E elas também apresentam o espessamento da parede secundária
com deposição de lignina, que confere uma maior resistência a essa parede. Se nós olharmos numa lâmina que foi corada especificamente para lignina, nós podemos ver que existem várias formas de deposição de lignina na parede celular secundária. Algumas são mais espiraladas, outras são mais dispersas, outras são aneladas. Então existe uma série de classificações desses tipos de elementos de vaso em função do grau de deposição e da forma em que a deposição de lignina foi feita na parede secundária. Mas não vamos entrar nesse nível de detalhamento. Para nós, os elementos de vaso têm a parede celular lignificada. Eles são curtos, mais grossos e têm as placas perfuradas nas extremidades. É isso que interessa para a gente aqui na fisiologia vegetal. Os outros detalhes eu deixo para vocês matarem a curiosidade de vocês com revisão lá na anatomia vegetal ou introdução à anatomia vegetal. E aqui está mostrando os dois lado a lado. Aqui do lado esquerdo, parecendo uma agulha, nós temos os traqueídeos. E aqui do lado direito, nós temos elementos de vaso. E dá para perceber nitidamente que os traqueídeos são mais longos do que os elementos de vaso. Os traqueídeos têm as pontas fechadas, enquanto os elementos de vaso têm as placas perfuradas nas suas extremidades. Que os traqueídeos são mais estreitos, enquanto que os elementos de vaso são mais largos. Essas são as diferenças que eu quero chamar a atenção de vocês. E todos os dois têm essas pontuações areoladas dispersas ao longo do corpo. Essas são as características importantes para a gente aqui na fisiologia vegetal para compreender o processo de transporte da seiva xilemática através das plantas. E como nós dissemos, são através desses elementos traqueais, que são compostos pelos traqueídeos e pelos elementos de vaso, que são responsáveis pelo transporte de substância através do xilema. E essas pontuações areoladas, essas pontuações têm nas laterais, tanto dos traqueídeos quanto dos elementos de vaso. Aqui nós podemos ver que essas pontuações, parecem essas ventosas que existem nos tentáculos de polvos, na verdade são estruturas bastante complexas. E o que houve aqui, na verdade, é que nós temos a lamela média, nós temos a parede celular, e aqui não está especificada a parede celular primária e secundária, mas ela tem a parede primária e ela tem a parede celular secundária, e o que acontece é que nessa região onde se formam essas pontuações, existe um processo de diferenciação celular extremamente específico que vai fazer com que haja uma degradação da parede celular que comporia esses espaços aqui, deixando apenas a lamela média e às vezes ela deixa a presença do que nós chamamos de um torus. Esse torus pode estar presente ou não, mas existe essa formação dessa estrutura em alguns casos, outras vezes simplesmente existe apenas a lamela média passando de cima a baixo. Então essas pontuações, na verdade, são estruturas extremamente complexas desenvolvidas para auxiliar no transporte da seiva xilemática, que nós vamos entender somente no final, quando a gente estiver terminando de falar sobre o xilema, em aulas mais à frente. Aqui está mostrando novamente uma outra representação dessas pontuações areoladas, mostrando esse espaço que é formado aqui, e mostrando, nesse caso aqui, a presença do torus. Como ela tem apenas a lamela média e, eventualmente, tem uma parte da parede celular ainda presente aqui, a lamela média ela é muito mais flexível. Portanto, a lamela média, como é mostrado nessa figura aqui do lado direito, a lamela média ela pode mudar de posição, dependendo da pressão que ela é sofrida entre os lados. E com isso ela vai desempenhar algumas funções extremamente importantes relacionadas com o transporte no xilema. E quais são as funções dessas pontuações areoladas? Deixa eu mostrar aqui a primeira figura do lado direito, aqui em cima, está mostrando com relação às angiospermas. A grande maior parte das angiospermas, elas têm essas pontuações, mas não tem a presença do torus. Enquanto que as gimnospermas, a grande maior parte deles, tem a presença dessa estrutura interna chamada de torus. Mas o que acontece? Nas duas classes de plantas, nos dois grupos de plantas, angiosperma e gimnosperma, nós vamos ter as pontuações areoladas presentes. E o que acontece? Essa lamela média interna aqui, ela tem flexibilidade. Então, ela pode ser empurrada para um lado ou para o outro, dependendo de onde é que houver a pressão. E quais são as funções, então, dessas pontuações areoladas? A primeira função é que é o local de passagem da seiva xilemática entre elementos traqueais que estão adjacentes. Você tem que lembrar que não é apenas um tubo de uma célula única
uma única célula em cima da outra. Não, eles formam um feixe. Então existe a passagem no sentido ascendente, no sentido vertical, mas existe também a passagem de seivo estilemático no sentido horizontal entre as células. E essa passagem entre as células não acontece onde existe a parede celular secundária lignificada. Acontece através das pontuações areoladas, com ou sem o tórax. Se tiver o tórax, ele vai desviar de um lado para o outro, como está representado aqui embaixo. Mas além disso, tem uma segunda função, que nós vamos entender mais à frente, é que nós dizemos que ela protege a planta contra o embolismo. Mas nós vamos entrar em detalhes mais à frente, lá no final, que nós estivermos terminando de falar sobre o xilema, nós vamos falar sobre o embolismo. Embolismo é a produção de gases, de bolhas de ar dentro da seiva xilemática. Como se fosse o que acontece com a gente. Se você tem um problema de embolismo, você tem que tomar determinados cuidados, medicamentos, precauções, porque você tem uma bolha formada que está circulando através do seu corpo dentro do seu sistema circulatório, seja artérias ou sejam veias. E nesse caso, dependendo de onde é que a bolha vai parar, pode trazer danos. Da mesma forma acontece com a planta. Existe a possibilidade, dependendo da circunstância, de formação de bolhas dentro do xilema. E essas bolhas evitam o fluxo da seiva xilemática. Então tem que ser evitada a todo custo. E a planta tem mecanismos. E uma das formas de evitar a movimentação dessas bolhas é através das pontuações areoladas. Mas isso nós vamos ver, como eu disse, na última aula sobre o xilema. Existem também as fibras do xilema, que estão relacionados com a função de suporte, sustentação, resistência. E existem as células parenquimáticas, que estão envolvidas também no movimento lateral de água e de solutos. Mas nós não vamos entrar em detalhes com relação a esses dois. Nosso foco principal são os elementos de vaso e os traqueídeos. E apenas para concluir, lembremos que o xilema está presente em todos os órgãos da planta, inclusive nas folhas, tanto nas nervuras quanto nas micronervuras. Ou seja, o xilema está amplamente disperso ao longo de todo o corpo da planta, desde a raiz até as folhas, flores e por aí afora. E aqui numa representação, nós já vimos essa figura anteriormente. Eu só quero chamar a atenção de vocês, mostrando aqui a presença do xilema no tecido de condução, nessa micronervura, que está representado aqui de coloração avermelhada. Esse é o xilema presente numa micronervura nas folhas. Ou seja, ele traz a água desde o sistema radicular, passando pelo caule da planta, até as folhas, próximo de onde todo o processo de transpiração acontece. Era isso que nós tínhamos para apresentar para vocês nessa videoaula, essa recapitulação da estrutura do xilema, para que a gente possa compreender agora o processo de ascensão de água nas plantas. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!